Olá, seja bem-vindo aqui ao canal Escrituras Expostas, onde postarei conteúdos bíblicos para edificar sua fé em Cristo Jesus, né? No vídeo de hoje falarei sobre o assunto, né, como você vencer ao deserto e a tentação, né? Seguindo aqui o exemplo do nosso Senhor Jesus Cristo. Sem mais demora, vamos para o vídeo. Baseado aqui em Lucas capítulo 4, né? A famosa tentação, né, de Jesus ali no deserto, né? Eu vou ler para trazer um pouquinho mais de esclarecimento e entendimento a respeito do que irei falar. E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. E 40 dias foi tentado pelo diabo, e naqueles dias não comeu coisa alguma. Terminando eles, teve fome, e disse-lhe: Se tu és o Filho de Deus, diz a esta pedra que se transforme em pão. E Jesus lhe respondeu, dizendo: Escrito está que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. E o diabo, levando-o a um alto monte, mostrou num momento de tempo os reinos do mundo, e disse-lhe: o diabo, dar-te-ei a ti todo o poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue, e dou a quem quero. Portanto, se tu me adorares, tudo será teu. E Jesus respondendo disse-lhe: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Adorarás o Senhor teu Deus, e só a ele servirás. Ele levou também a Jerusalém e pô-lo sobre os pináculos do templo, e disse-lhe: Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: Mandarás aos teus anjos acerca de ti, que te guardem e que te sustenham nas mãos, para que nunca tropece com teu pé em alguma pedra. E Jesus respondendo disse-lhe: Dito está, não tentarás o Senhor teu Deus. E acabando o diabo toda a tentação, ausentou-se dele por algum tempo. Bendito seja o Senhor. Quem não conhece, né, essa passagem que Jesus é tentado pelo inimigo, mas isso também está descrito em Mateus também. Lucas aqui, o Evangelho de Lucas é um evangelho mais histórico, né? Que Lucas aqui tem um propósito de trazer mais pesquisas, de detalhar mais. Por quê? Porque ele sentiu a necessidade de comprovar os fatos que o evangelho realmente é verdadeiro, que o evangelho é real, através ali também da cultura ali dos apóstolos e também da cultura ali judaica, onde ele pesquisou e aprofundou mais a respeito, né, da vida de Jesus, e trouxe mais fatos históricos para comprovar que o evangelho realmente é real e verdadeiro. E ele é um gentil, o médico Lucas, ele é um gentil, aquele que traz à luz, esse é o significado do seu nome, e escreve para os gentios, ou seja, ele escreve para nós. E aqui ele ilustra que essa passagem, capítulo 4, né, Jesus ao deserto. Mas antes de Jesus ali ao deserto, tem um capítulo 3, né, que ilustra que Jesus sendo batizado nas águas, né, e nesse momento a gente percebe que as dificuldades não vêm após quando nós se convertemos, né, e professamos a nossa fé com a boca, mas quando descemos as águas do batismo, aí sim vêm as verdadeiras tentações e ao deserto também. E aí o perigo que a gente ouve, né, muito sobre deserto, o cristão ouve muito falar sobre deserto, sobre tentação, mas poucos falam de como vencer aos dois. Lembrando que Jesus estava no deserto, mas também estava sendo tentado, porque o deserto é um lugar de extrema dificuldade, extrema dependência de Deus, mas também o deserto também atrai tentações do inimigo. É o momento que mais o inimigo te oferece pratos, oferece banquetes, propostas, para que você fuja e perca as bênçãos de Deus e não vença o deserto. O primeiro versículo aqui diz que Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou ao Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Então, o primeiro requisito aqui para você vencer o deserto e as tentações é você primeiro ser cheio do Espírito Santo de Deus. E como ser cheio? No capítulo 3, após o versículo 21, vai dizer assim: acontecia como todo o povo se batizava, sendo batizado também Jesus, orando ele, o céu se abriu. Ou seja, quando Jesus estava sendo batizado por João Batista, ele estava orando no ato e os céus começou a abrir, o céu se abriu e o Espírito desceu. E esse é o poder de quem ora.
A oração tem o poder de fazer o céu se abrir e o Espírito de Deus se mover a nosso favor. E aqui, como ser cheio? Orando. Orando para que o céu se abra e nós podemos ser preenchidos do Espírito Santo de Deus. Não é fácil ser cheio de Espírito, não, de maneira nenhuma. Em Lucas de número capítulo 11, versículo 5 ao 8, Jesus fala uma parábola do amigo ali importuno, né? Um amigo que acaba vencendo uma visita inesperada e não tem nada para dar para aquela visita. Ele vai na casa do amigo porque ele sabe que tem pão. E a madrugada ali ele bate na porta, o amigo não quer abrir. Enfim, mas ele insiste batendo, ele insiste perseverando até que o amigo abra. Mas o que é que Jesus diz nessa palavra? Jesus disse: batei, buscai. Quem bate se abrirá. Quem busca encontrará. Ou seja, aquele que persiste em oração a Deus vai conseguir ser cheio do Espírito Santo. Não é fácil, porque temos muitas atividades rotineiras do dia a dia, o trabalho, nossa vida pessoal, entendo, mas a gente tem que ter um foco em Cristo, ter Deus como prioridade, orar pedindo para ser cheio do Espírito Santo. E aproveitando esse pouco de espaço também, quero esboçar também uma experiência pessoal minha que eu tive através do Espírito Santo sobre isso, que o Espírito Santo me disse que eu estava orando por muitas coisas, menos para ser cheio do Espírito Santo. Poucos cristãos oram para ser cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo só quer que você também inclua isto nas suas orações, porque eu estava percebendo que eu orava por muitas e muitas coisas, mas não pelo que era necessário, não mais porque o que eu precisava, o que nós precisamos ser cheio do Espírito Santo. Então eu não sei que você tem orado, mas isso aqui inclua na oração. Quando você for orar a Deus, ore por tantas coisas, mas ore, bote isso em sua mente para orar, para ser cheio do Espírito Santo. Não é fácil. Viver uma vida de oração não é fácil. Então, para ser cheio, exige isso de nós. Exige mais esforço, exige mais dedicação. Ele requer tudo de nós, tudo e mais um pouco. Segunda coisa aqui para você vencer o deserto e a tentação. Jesus ali estava 40 dias sendo tentado pelo diabo. 40 dias ele estava o que? Jejuando. Ou seja, o jejum, uma prática também do cristão também, que também faz vencer o deserto e a tentação. Porque quando você é cheio, às vezes tem pessoas que pensam: já que agora estou cheio do Espírito Santo de Deus, vou parar de buscar, não vou mais jejuar. Não, aí que é o contrário, é que você intensifica a sua busca e continua buscando, ok? Através do jejum, através da sua consagração a Deus. Porque Jesus aqui continuou. Se Jesus, que é Jesus, ele precisou fazer isso, quem dirá nós que somos miseráveis, falho, pecador. E aqui o inimigo aqui percebe que Jesus ali está fraco, percebe ali que Jesus já está com fome. Ali ele oferece o que? Pão. Se tu és o Filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Porque aí só que Jesus aí rebate no versículo 4, dizendo: nem só de pão viverá um homem, de toda palavra que sai da boca de Deus. Toda vez quando Jesus retruca o diabo, né, faz uma réplica para o diabo, ele utiliza não falas aleatórias, né, criadas naquele momento, mas embasada na própria palavra de Deus, baseada em Deuteronômio, né, capítulo 6, a partir do versículo 13, o versículo também 16, Deuteronômio capítulo 8, versículo 13. Sobre essas três passagens na Bíblia baseada em Deuteronômio. E o inimigo ele percebe isso porque Jesus está fraco, mas Jesus retruca. Por quê? Nem só de pão viverá homem, mas de toda a palavra que sai de Deus. Porque no deserto, no tempo de Moisés, o povo por um tempo sentiu uma necessidade de fome, porque Deus ali estava provando eles, até que chegou o dia do maná, algo que surpreendeu o povo, algo que o povo nunca viu, nunca comeu, onde Deus surpreendeu aquele povo, que as coisas de Deus no deserto a gente depara com muitos milagres. É muito difícil, mas os milagres de Deus vão ser visíveis aos nossos olhos para fortalecer mais ainda crendo no nome dele e para ser glorificado o seu nome. E aqui o inimigo aqui, ele continua uma série de sequências, oferecendo reino, oferecendo poder, pedindo para Jesus aqui
pular do pináculo do templo, né? Porque às vezes o que mais homem almeja neste mundo é poder e glória, e isto também o inimigo ofereceu a Cristo, poder e glória em troca da sua adoração. Quantos têm se diferenciado pelo inimigo através dos reinos, do poder, da glória, só em troca da adoração? Não troque a sua adoração a Deus. De maneira nenhuma, não troque a sua adoração a Deus para o inimigo em troca de poder e glória. De maneira nenhuma. E é que o inimigo aqui continua levando ele aqui ao pináculo do templo ali de Jerusalém, ou seja, o lugar mais alto ali que tem, e para que Jesus ali pule daquele lugar. E no versículo 10, no versículo 11, ele recita a passagem ali que é dita em Salmos 91, o próprio diabo diz, a respeito dos anjos que guardam, porque é para Jesus pular daquele lugar alto. Só que Jesus disse, não tentarás o Senhor teu Deus. Ou seja, o inimigo queria que Jesus fizesse um milagre forçado, que Jesus, ele disse ali que não devemos tentar Deus. Tentar Deus é você duvidar de Deus, é você é você pedir um milagre forçado, achando que merece, achando que é importante, e não é bem assim. Dependemos dele para tudo, dependemos do Senhor, então não podemos tentar, podemos pôr a prova de outra maneira, confiando, né? Mas não exigindo um milagre, né? Por coisas básicas, por coisas necessárias, de maneira nenhuma. Mas o que é que essas três passagens aqui, que o inimigo fica tentando o tempo todo, várias áreas, é percebe que o inimigo fica insistindo. Imagina aí, Jesus ali 40 dias o tempo todo sendo tentado pelo inimigo por conta de várias propostas. Mas Jesus, em toda a tentação, diz: está escrito, está escrito, está escrito, está escrito. Então, o que é que devemos fazer também no momento de tentação? Dizer: está escrito. A palavra de Deus diz, o Evangelho de Jesus diz. Então, confie na Bíblia, na palavra de Deus, para você vencer o deserto, para você vencer as tentações. Terceiro conselho é guardando a palavra do Senhor. Salmo 119 vai dizer: guardei a palavra do Senhor para não pecar contra ti. É isso também que devemos fazer, ou seja, uma recapitulação. Para vencer o deserto e a tentação, primeiro você tem que ser cheio do Espírito. E como ser cheio? Orando, buscando. Segundo, jejum. Se você está se identificando que está no deserto e também está sendo tentado, faça isso. Jejum e abra um jejum. Terceiro, guarde a palavra do Senhor no seu coração. Recite versículos bíblicos, recite passagens bíblicas para retrucar o inimigo, porque o inimigo ele também utilizou a Bíblia para confundir Jesus. O que muitos têm feito aí, o que o inimigo está fazendo, o inimigo está pegando as partes, né, está utilizando partes da Bíblia Sagrada para confundir os crentes, né, aqueles que buscam a Deus, aqueles que também são cheios do Espírito Santo. Cuidado, não cai nessa cilada. Então se apegue à palavra de Deus, que cada vez mais está sendo escassa, porque muitos não querem mais ouvir e nem viver o que está escrito. Então Jesus aqui ele te chama para vencer o deserto e vencer as tentações. Pratique essas três coisas, seja cheio orando, jejue e guarde a palavra do Senhor, que você vai vencer o deserto, você vai vencer a tentação e terá vitória no nome do Senhor Jesus. Seja sábio, seja prudente. Estes são os conselhos que digo a você. Se você gostou, curta, comente aí. E Deus abençoe. Até o próximo.